Seu Ricardo, boa tarde. Tá. Novamente, sou o juiz que está presidindo aqui a sessão. Eu vou fazer umas perguntas. O senhor não é obrigado a responder, pode permanecer em silêncio. Caso o senhor prefira, o senhor já conversou com os doutores ali e vão fazer a sua defesa, tá certo? Seu Ricardo, o senhor está com quantos anos? Tô com 32. E o senhor é casado, solteiro, Sou solteiro agora. solteiro, tem filhos? Tenho dois. Qual que é a idade deles? O menino tem 8 e a menina tem 9. E eles moram com quem? Agora, o menino tá comigo. A menina tá com a mãe. Certo. E mora o senhor e seu filho só? Só. Tá certo. O senhor está trabalhando atualmente? Tava trabalhando. Inclusive, eu tinha que chegar hoje às 2 horas. Certo. O que que o senhor faz? Sou pasteleiro, chapeiro. E o senhor ganha mais ou menos quanto por mês? Tenho 2.200. E o senhor estudou até quando? É a sétima série. O senhor tem algum outro processo além desse aqui? Não, senhor. Sou esse. Ok. Seu Ricardo, sobre a acusação aqui, o senhor conhece, né, a denúncia aqui, de acordo com a denúncia, no dia 22/10/2022, lá na quadra 204, conjunto 13, lote 12, o senhor, com intenção de matar, efetuou facadas contra o Rildo. O senhor quer falar a respeito desses fatos aqui? Sim, eu quero falar que tava ele e ela me xingando, né? E ela jogava cerveja em mim e me cuspia, entendeu? Aí eu levantei, falei que não queria briga com ninguém. Aí ela pega e tu tá com medo dele. Eu falei, não, não tenho medo de ninguém, não, só quero sair fora. Ele falou assim, é bom mesmo, se não sair fora hoje, acaba na porrada. Aí foi isso, aí começou, aí nós fomos bebendo, bebendo, entendeu? Isso que eu lembro só isso. Aí. Tá. O que estava acontecendo lá no dia? O que que era? Olha lá, o churrasco era dele, só que eu tava na casa da minha sobrinha lá, que o meu sobrinho, da minha irmã, quer dizer. Meu Hum. sobrinho me chamou pra nós ir lá tomar cerveja. Só que eu não tava perto dele, a gente tava pra um lado e eu tava pra outro, entendeu? Bebendo com meu sobrinho e meu cunhado. E quem estava provocando o senhor? Aí a primeira foi a Laís, né? Veio jogando cerveja em mim, né? Aí ele também veio, levantou e viu ela lá perto de mim, né? E ela me cuspindo. Aí ele veio também, né? Eu falei, não, os caras não falam com ninguém, não. Ele falou assim, é bom mesmo, senão eu vou te quebrar na porrada aqui. Aí eu fiquei lá, saí um pouco, depois saí, ela falou que eu saí pra rua, saí, depois eu voltei às 3 horas. Aí ele começou a provocar, entendeu? Só que ele ficava mais calado, mas ele ficava só perto dela ele também, entendeu? E ela vinha, eu afastava, sentada e ela tacava cerveja em mim. E aí o que que aconteceu? Aí foi depois eu saí, eu conversei com ele, falei que não queria problema, entendeu? Aí nós voltou, né? Falar que eu peguei a faca lá dentro, só que a faca estava em cima da mesa, que eles estavam cortando carne, entendeu? Aí ele veio assim pro meu lado, aí as pessoas discutiram lá, ele veio pro meu lado, aí eu peguei a faca por ele, tentei sair, né? Sem saber o que eu tinha feito, entendeu? Só queria sair dali. Uhum. É, mas aí queria que o senhor só explicasse melhor, que é para os jurados entenderem também. Onde foi isso? Foi do lado de fora, do Não, lado de foi na, dentro? na, na área, a gente tava a mesa lá no churrasco. Na Certo. área. Essa faca estava onde? Tava em cima da mesa lá do churrasco, que eles estavam Uhum. cortando carne. E aí o que que o Rildo fez? Ah, ele ficou me xingando, né? Pra me deixar ela quieta, entendeu? Deixando, eu falei, não tô mexendo com ela mais nada, que tá mexendo comigo, jogando cerveja de mim, me cuspindo. Aí ele veio assim pro meu lado, entendeu? Aí eu peguei a faca e furei ele, aí eu queria sair de lá, entendeu? Eu não queria continuar furando ele, só queria ir embora. Ele foi pro lado do senhor como? O que ele fez Aí foi caminhando exatamente? assim normal, não sei se ele queria vir pra conversar perto de mim, entendeu? Aí eu Uhum. não esperei, entendeu? Eu vi a faca lá em cima da mesa e peguei assim, no momento e sem pensar, fiz isso. Certo. O senhor lembra quantas facadas o senhor Eu deu? não lembro muito, não. Só fiquei sabendo lá que veio na minha Uhum. polícia. Pra mim tinha sido só um, entendeu? E o senhor estava com a Laís nessa época? Qual que era a A gente relação? tava, assim, eu ficava na casa dela, ela ficava brigando comigo, eu saía, entendeu? Tipo, você tava aquela confusão, não tava bem, separa, volta, separa, entendeu? Não tava um relacionamento bem certo, não. Aí, E a Laís, nesse dia, ela estava ficando com o Rildo? pois é, Sabe foi dizer? falado lá, entendeu? Aí ele chegou pra mim não citando isso, não, entendeu? Ela que tava falando que tava junto com ele, entendeu? E ela que vinha me provocando, entendeu? E o senhor tinha bebido nesse dia? Sim, sim, nós tava bebendo dois de cedo, mais meu primo, mais meu sobrinho O que que o senhor e meu bebeu? cunhado. Aí tomamos mais cerveja. O Rildo estava bebendo Aí também? ele tava lá, né? Aí quando eu cheguei lá, ele tava lá. Só que nós tava tipo assim, nós compramos uma cerveja e ele comprou a dele, entendeu? Cada um Uhum. tava com lado. Só que é o mesmo lote, né? O senhor tomou cerveja. É. E o senhor já conhecia o Rildo?
Eu vi ele lá, que eu ia na casa da minha irmã, ele morava lá no mesmo lote, eu via. Vai conhecer assim mesmo de amizade assim, não. Teve algum problema com ele? Não, nós nunca mal se cumprimentava, entendeu? O Rildo disse aqui que ele estava de costas, o senhor puxou Não, ele e deu a facada. Isso aqui aconteceu? isso aí não aconteceu, não. É, Porque nós estávamos de frente, nós estávamos conversando de frente. ok. É, ele não vai responder do MP, não é isso, doutores? Não vai responder as perguntas do Ministério Público? Não, Não. não vai. A doutora Carol falou ali. Os senhores querem fazer alguma pergunta, doutores? Complementar aqui? Tá. Senhor jurados, alguém tem alguma pergunta para o senhor Ricardo aqui? Só mandar por escrito também. Só um instantinho aí, senhor Ricardo. Eu esqueci de perguntar aqui, tá, doutores, antes da pergunta do jurado. O senhor disse que ele foi para cima do senhor, o senhor pegou a faca, deu o golpe. Qual que era a intenção do senhor quando o senhor deu essa facada? A intenção, fiquei com medo dele vir pra cima de mim, né? Só falar mais perto do Fiquei com microfone. medo dele vir pra cima de mim e me sair fora, queria ir embora, entendeu? Não queria confusão. Aí foi eu vi a faca ali, tava meio domado, aí por ele sair, queria ir embora, entendeu? Inclusive eu queria voltar pra casa. Queria nem sair de recanto, nem nada, não. Uhum. O, o- Aqui diz que 6 dias antes foi o aniversário do senhor, foi isso? Isso. O senhor comemorou essa data? No dia? Comemorei até lá, foi no mesmo lote lá, entendeu? Eu e meu cunhado e meu sobrinho. Certo. O Rildo estava nessa Não, ele ocasião aí, não, no ele aniversário do só senhor? encostou lá, mas ele não ficava com nós, não. Ele pegou e saía, entendeu? Ele não Uhum. vivia assim mais a gente, não. O senhor estava com a Laís nesse dia? Não, ela não tava lá também, não. Bem, não? Porque a gente Certo. tinha discutido comigo lá, tinha que sair, foi lá por causa do meu cunhado lá. Uhum. Ok. Mais alguma coisa, senhores? Nada? Seu Ricardo, a gente está encerrando. Mais alguma coisa que o senhor queira falar Não, não, só isso mesmo. aqui? Então, Podemos encerrar então? muito É obrigado. isso. Então tá bom. Pode encerrar. E Felipe, o senhor pode retornar ali no seu local. E o senhor é o Jailton Dias Bonfim. Bom dia, seu Jailton. Seu Jailton, o senhor foi indicado como testemunha nesse caso aqui, em que o Ricardo Barbosa de Miranda está sendo acusado de ter tentado matar o Rildo Ferreira Faustino. O senhor conhece essas pessoas? Sim, Sim. O senhor é parente de alguma delas? não. Não. O senhor conhece esse pessoal da onde? A vítima trabalhou junto comigo. Certo. Vocês eram amigos, próximos, colegas? Como é que era a Não, relação? só colega de trabalho mesmo. Certo. Então, o senhor vai ser ouvido como testemunha compromissada, tá? Responder somente a verdade ao que for perguntado, responder só aquilo que o senhor souber, aquilo de que se recordar. Senhor Jailton, de acordo com a denúncia aqui,
O Ricardo deu facadas no Rildo no dia 22 de outubro de 2022, lá na quadra 204, conjunto 13, lote 12. O senhor presenciou esses fatos aqui? O que que aconteceu nesse dia? Onde o senhor estava? Com quem que o senhor estava? E o que que houve? Eu tinha uns 20 minutinhos chegado lá na hora. Ele estava fazendo um churrasco. E na hora da facada eu estava conversando com a irmã do Ricardo. Já estava de saída para ir para casa. Não vi ele dando uma facada. Só vi na hora que meu amigo falou, o colega de trabalho falou que estava sendo esfaqueado. E eu segurei, mobilizei o Ricardo no portão. Sim, o que que estava acontecendo lá? O que que era? Churrasco, cachaça. Uhum, certo. O senhor já conhecia o Ricardo, o acusado? De vista, era irmão da minha lá. Não tem uma... Uhum. O Rildo, o senhor disse que era colega de trabalho. Meu colega de trabalho. O senhor disse que tinha chegado há pouco tempo, não é? Uns 20 minutos. Eu estava a trabalho, eles estavam Uhum. no churrasco, me chamaram, me convidaram, eu fui lá. Eu já estava de saída. Certo. O senhor ficou pouco tempo, foi isso lá? Fiquei praticamente na hora do fato que Uhum. aconteceu. Mas o que que houve lá? O senhor viu alguma confusão? O que que o pessoal comentou? Não, há momentos lá eu vi só a mulher do menino e do Ricardo que estava provocando, né? Foi, na verdade, ela que estava provocando, dando em cima do outro lá. Uhum. E o Ricardo, só sei que ele tinha entrado para dentro, e na volta, foi na hora que efetuou as facadas, e o Rildo falou que tinha sido esfaqueado. Quando o Ricardo correu para o portão, eu estava próximo ao portão, segurei ele. Certo. O Ricardo estava com alguma faca na mão? Estava com a faca, mas eu vi só na hora que ele estava. Eu Certo. tirei, eu e o Robson tirei uma faca dele. Uhum. O Rildo, o senhor viu? Depois de ele ter tomado as facadas lá? Só quando saiu do hospital. Ali na hora, o senhor teve com ele? Conseguiu conversar com ele? Não, não. Eu estava Uhum. mobilizando o outro lá. Certo. Ah, sabe se os dois tinham algum problema anterior? Não, O Rildo não sei. e o Ricardo? Bom, tá certo. Doutora promotora, passar para a senhora, pode ficar à vontade. Obrigada, Excelência. Bom dia, senhor Jailton. Senhor Jailton, o senhor já trabalhava com o Rildo há quanto tempo? Uns 3 anos, 4 anos. Uhum. No Distrito Federal, o senhor já estava há quanto tempo? Agora aqui. Ah, tá, o senhor já morava aqui. O Rildo que veio, e aí vocês trabalhavam nessa mesma empresa. Tem uma empresa. Tá. Senhor Jailton, o senhor se recorda mais ou menos o horário em que o senhor fala que o senhor chegou uns 20 minutos antes das facadas. O senhor se recorda mais ou menos o horário, de tardezinha, já estava escurecendo? Tardezinha. O senhor, pelo que o senhor mencionou, o senhor ficou só ali no próximo do portão? O senhor chegou a entrar, conversar ali com as Não, entrei. pessoas? O senhor chegou a entrar. Entrei. O momento das facadas é que o senhor já estava no portão, já, porque o senhor já estava indo embora. Tá. Do momento em que o senhor chegou até o momento do portão, quando o senhor chegou, o Rildo já estava ali, a Laís já estava ali e o Ricardo também já estava. Os três estavam ali no mesmo local. O senhor viu eles conversando, os três conversando, seja na área externa, ou se eles chegaram a entrar em alguma das kitnets? O senhor se lembra? Chegaram com ele, conversaram, eles conversaram. Eu Aham, não sei, mas eles conversaram. tá. O Rildo tinha entrado lá dentro da casa, o Ricardo tinha ido atrás. Depois o Uhum, Rildo retornou, uhum, ele estava ouvindo música. E o tá. Ricardo voltou, então também. Depois o Ricardo entrou dentro da casa. Eu acho que quando voltou, voltou com a faca. Ok. Essa conversa, quando o senhor fala que eles conversavam, a conversa era entre o Ricardo, o Rildo e a Laís, ou era só o Ricardo e o Rildo? Lá eu estava no meio da Tá. E como é que era esse tom dessa conversa? Parecia amigável? Parecia que havia ali algum tipo de discussão? Eu ouvi, ela tinha falado pro marido dela que não estava mais com ele, que estava gostando do outro. Uhum, Foi isso que eu ouvi, só. tá. E quando ela falou isso para o Ricardo falou alguma coisa, esboçou alguma reação? Não vi, não. Não vi nenhuma reação nele, não. Tá. E
O Rildo, nesse momento que a Laís falou isso para o Ricardo, qual que foi a atitude do Rildo? Estava bêbado, estava bebendo, ele já estava todo bêbado lá. Estava ouvindo música lá, no, a reação dele. Uhum. De toda forma, o senhor fala que quando o senhor mencionou que a Laís estava provocando o Ricardo, a provocação que o senhor fala consistia nisso? Ela falar para o Ricardo que tinha alguma coisa com o Rildo? Isso, creio que sim. Tá. O Rildo não chegou a provocar o Ricardo. Não. Ele chegou a admitir ou falar alguma coisa que ele estava com a Laís, ou o senhor viu ele tendo algum gesto ali afetuoso com a Laís, ou algum toque, alguma coisa assim? O senhor chegou a ver? Eu ouvi o comentário, eu perguntei ele, mas ele nunca me falou não. Mas quem falava mesmo era ela. Ela que falava que tinha caso com o Rio. Uhum. É, Quando o senhor fala depois que eles entraram, o Rildo entrou primeiro, ele entrou no quê? Na casa dele, lá pelo que consideram, era um lote com 3 kitnets. 2 kitnets eram alugadas pela empresa, uma delas era ocupada pelo Rildo e outros colegas, uma ocupada pela irmã do Ricardo, a senhora Cleide Mar, e a outra também por colegas de trabalho do senhor. Quando o senhor fala que o Rildo entrou em uma das casas que era alugada pela empresa. Sim. Quando ele entrou depois, o Ricardo entrou, a Laís entrou atrás. Eu não vi se ela entrou, não. Tá, Ele entrou, o Ricardo entrou, mas foi rápido. Voltaram logo. tá. E depois que eles saíram, eles voltaram ali para a área do churrasco. O senhor não viu o senhor Ricardo com a faca na mão Vi, não. antes das facadas. Tá. Do momento das facadas, o senhor disse que não conseguiu ver, mas que o senhor ouviu o Rildo só já falar que tinha sido furado. Então, discussão antes da facada ali Não não teve. teve. É, Senhor Jailton, pedir para o senhor fazer um esforço puxar pela memória. Quando o Rildo falou que tinha já sido furado, qual, né, para o senhor puxar pela memória, qual é a cena que o senhor vê quando ele falou, eu fui furado? Onde é que o senhor consegue me descrever como o Rildo estava? Onde é exatamente que o Ricardo estava? Ele estava com a faca? O senhor consegue me dar detalhes desse instante? Sim, quando o Rio falou que tinha sido furado, o Aham, Ricardo já ia correndo pro portão. O portão estava aberto. E eu sim. estava próximo. Foi quando ele foi passar que eu fechei o portão, consegui mobilizar ele, chamei o amigo meu, o Robson, o outro que estava lá junto com o Rildo, que Uhum. me ajudou. Tá. O Paulo Henrique chegou a ajudar o senhor também e o Robson foi só mais, foi O Paulo mais, Henrique ajudou, mas ele foi cuidar do Rildo. depois ele cuidou do Rildo. Tá. O senhor chegou a ver o Rildo, não sei se o senhor, quando o senhor segurou o Ricardo, aí depois o senhor então perdeu, assim, o senhor não ficou observando mais a vítima, se ela chegou a cair, se ela chegou a desfalecer, se ela chegou a ficar no chão, o senhor lembra disso? Ficou no chão. O Paulo Ficou. levou ele para a calçada de fora para esperar o bombeiro, mas ficou no Uhum. chão. Tá. O local ali ficou com vestígios de sangue, o senhor se lembra? Ou estava escuro, o senhor não conseguiu ver? Acho que ficou. Tá. Quando o senhor segurou o Ricardo, ele falou alguma coisa? Não. O senhor disse que, do depoimento do senhor, eu não sei se o senhor vai se lembrar. O senhor deu um depoimento na delegacia, certo? No dia dos fatos, e depois o senhor foi ouvido também em juízo, certo? Tá. É, o- Quando o senhor foi segurar o Ricardo, ele estava agressivo? O senhor teve dificuldade ali para conter ele, para tirar a faca dele? O senhor chegou a quase cortar o dedo? Cortei o dedo. Tá. É, Tem uma parte do depoimento do senhor, senhor Jailton, não sei se o senhor vai se lembrar, e se o senhor se lembrar, eu queria saber se o senhor confirma ou não. Que o Ricardo chegou a falar que estava com ciúmes do Rildo e do Robson, que ele teria falado, inclusive pediu
depois de segurado, que ele pedia para soltar ele, Ricardo, e que ele teria chegado a ameaçar o Robson. O senhor se lembra disso? Isso aconteceu mesmo? Eu mesmo não ouvi isso, não. Tá, Vi os outros falar, mas eu mesmo não. tá. Em relação ao Robson, o senhor não viu. Não, é o Robson que me falou que Ah, isso foi o que Robson que isso que me contou. falaram, eu mesmo. Tá. É, deixa eu só ver se eu tenho mais alguma pergunta para o senhor. Depois chegou a polícia e aí a polícia prendeu o senhor Ricardo. Senhor Jailton, o senhor chegou a conversar, o senhor falou que o Robson chegou a comentar com o senhor que o Ricardo falou que estava com ciúme, tinha ficado com ciúmes dele, Robson, também. Em relação ao momento das facadas, o senhor chegou a conversar com o Robson depois? O senhor sabe dizer onde ele estava? Se ele estava mais próximo do Rildo no momento das facadas? Estava próximo, o Robson estava sentado numa mesa, numa cadeira. O, o outro Rildo estava assim, um metro e meio dele afastado. Uhum. Então, do Rildo, o mais próximo era o Robson. Ele chegou a falar para o senhor se eles. O senhor falou que que ele também ajudou o senhor a conter o Ricardo já próximo do portão, certo? O Robson chegou a falar para o senhor se ele também, no momento das facadas, se ele viu o que que ele fez ali? Não, ele não. Desculpa, eu não entendi. Ele falou que não viu. Não viu o Não, momento foi exato. rápido, ninguém viu na hora. Tá. O Ricardo se aproximou, ninguém viu, não. Foi como o senhor descreveu, que viu depois que o próprio Rildo alertou que tinha sido furado. Eu vi numa dessa, ninguém tinha visto. O Ricardo tinha fugido, não tinha visto. Tá certo. Seu Jailton, eu agradeço a sua presença, a sua colaboração. Eu não tenho mais perguntas. Bom dia para o senhor. Bom dia, Bom dia, seu Jailton. Eu sou a doutora Caroline, eu sou a defensora pública aqui, que vou fazer a defesa do Ricardo, tá? Seu Jailton, eu quero que o senhor me explique aqui algumas coisas que eu fiquei na dúvida. O senhor não viu se teve uma briga antes do Ricardo com o Rildo, ou essa briga não existiu? Essa briga não existiu. Não teve nenhum tipo de briga, No tá? momento que eu estava lá, não vi briga, não. Deixa eu perguntar outra coisa para o senhor. Na hora que o senhor conteve o Ricardo, o senhor conteve ele de fugir ou o senhor conteve ele de dar mais facadas no Rildo? De fugir. De fugir. Fugir. Entendi. Alguém segurou ele ali no momento da facada ou realmente ninguém viu? Ninguém viu, foi rápido. Só vi na hora que ele estava saindo do portão. Entendi. As outras pessoas também não seguraram ele ali no momento da facada. Só tinha o Robson que estava lá do lado, eu e a irmã dele. Entendi. Mas estou falando, ali na hora da facada, alguém segurou o Ricardo? Ou vocês já seguraram ele lá fora no portão? Não, dentro ainda, mas no portão. No portão. Estou falando ali no momento ali do lugar da facada, ninguém segurou então. Não. Ele saiu pro portão com a faca na mão. E aí foi quando os senhores contiveram ele. Tá bom, então. Então, estou satisfeita. Obrigada. Bem, por favor.
Também acho que o senhor já tinha mencionado, o senhor disse que abordou lá o seu Ricardo, né? Na fuga. Como é que ele estava? Se ele estava agressivo, se ele reagiu quando o senhor segurou ele ali, como é que foi? Eu segurei ele, ele tentou se defender, sair, né? Ele reagiu. Tentou correr. Isso. E aí foi só o senhor que segurou ele ou Não, veio mais gente? eu segurei eu e o Robson. Eu segurei e gritei, eu chamei o Robson foi me ajudar. Eu só não conseguia, não. Uhum, tá certo. Era isso mesmo? Mais alguma pergunta aqui? Ok. Seu Jailton, era isso, então. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, tá certo? Pela presença. Só está dispensado. Um bom dia para o senhor. Bem, a senhora é Dona Cleidmar Barbosa de Miranda, não é isso? Isso, Bom dia. bom dia. Dona Cleidmar, a senhora foi indicada aqui como testemunha nesse caso, em que o réu é o Ricardo Barbosa de Miranda, a vítima é o Rildo Ferreira Faustino. A senhora é parente de alguma dessas pessoas? Parente do Ricardo, A senhora é o quê do é Ricardo? irmão. A senhora é irmã dele? Tá certo. Tudo bem. Dona Cleidmar, de acordo com a acusação, no dia 22 de outubro de 2022, o Ricardo, ele desferiu facadas no Rildo, lá na quadra 204, conjunto 13, lote 12. A senhora presenciou esses fatos aqui? Na hora ninguém viu. Certo. A senhora estava nesse dia? Eu Lá no estava lá, local? mas eu não vi. O que estava acontecendo lá no dia? Nesse dia lá eu estava no trabalho, né? Foi um dia de sábado, eu trabalhava de segunda a sábado. Aí a esposa dele tinha me ligado, falando que eu estava perguntando se eu estava em casa, A esposa de quem? do Ricardo. Certo. Aí eu falei que não estava, eu estava no trabalho. Só que o Ricardo, ele estava separado dela, estava na minha casa. Qual que é o nome dela? A É a Laísa. dona Laís, tá? Pode prosseguir. Aí ela me ligou, falei, eu tô no trabalho, eu não sei que hora eu vou sair. Ela, não, porque eu queria ir para tua casa. Eu falei, lá em casa não tem ninguém. Mas os meninos me convidaram para mim ir para lá. Eu falei, então você é que sabe. Eles não moravam lá. Eles trabalhavam em firma e alugaram essa casa lá. Aí ela começou a ter um xodozinho com esse Rildo, dizendo que estava separada dele e não estava separada dele. Aí ela vinha para lá e ficava nesse xodó com ele, e eu falava, Laísa, para com isso, que tu é casado, então não estamos separados, nós estamos numa casa, mas não estamos nada com ele. Falei, como é que tu tá numa casa e não tem nada com o rapaz está trabalhando, chega 10 horas da noite e tu tá aqui na farma dos outros. Sim, mas a senhora estava? A senhora chegou aí nessa casa? Não, a casa era de frente, era do lado, Ah, sim. era do Era do mesmo lado lado, ali. Certo. E essa conversa que a senhora teve com ela foi pessoalmente, por pessoal. mensagem? Como é que Lá foi? em casa, ela ia todo dia para minha casa com as crianças pequenas. Mas no dia dos fatos aqui, em que o senhor Rildo tomou essas facadas, como é que foi? Onde que a senhora estava nesse dia? Eu tinha saído de casa, eu tinha ido lá na Boticário, que eu vendia Boticário. Aí ela tinha ficado lá, mais eles. Eu tranquei minha porta e fui resolver minhas coisas. Aí ela foi uma colega minha, veio lá em casa e me ligou, falando, Cleide, tu tá onde? Eu falei assim, eu tô aqui na casa de uma colega minha, mas já tô indo para casa. Ela falou assim, pois venha, que aqui o negócio aqui tá é feio. Aí eu já fiquei preocupada, né? Aí eu vim. Quando eu cheguei, aí a minha colega falou assim, olha, a Laísa tá doida aqui, tá ribando roupa, tá postando tudo lá. E eles lá bebendo, bebida, churrasco e tudo bagaceira lá. Só que eu não estava no meio. Eu fiquei afastada, mas só que era no mesmo lote, que não tinha como, né? Aí aconteceu isso. Mas o que que aconteceu? O que que a senhora ficou sabendo? Assim, lá na hora, tava todo mundo conversando lá fora.
Aí ele estava conversando com o Rildo, estava conversando com ela, entrava lá para casa deles, eles três, conversando eles três. Aí ela vinha e falava assim comigo, a Laísa, tá tudo de boa, nós já resolvemos tudo, o Ricardo vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. Aí ficava provocando ele, ficava indo provocando ele. Aí eu falava, para com isso, Laísa, vocês estão tudo bebendo. Mas ela não ouvia. Ela acha que ela estava querendo mesmo essa bagaceira, porque não pode. Porque quem é um homem que vai ver isso? E aí, o que que aconteceu depois? E aí foi na hora que aconteceu, falou assim, o Rildo falou assim, o Ricardo me furou. Mas ninguém viu na hora. Quem falar aí que quem viram, ninguém viu na hora. Só viu na hora que o Rildo falou assim, o Ricardo me furou. Mas ele falou com a senhora? Como é que Não, foi? ele falou ao vivo para todo mundo escutar. Tava todo mundo lá fora, lá Vocês estavam dentro da casa ou no lote, do lado nós de estava fora? no lote, lá de fora. E como é que estava o Rio? Ele tinha sido furado mesmo? Como é que ele estava lá? Assim, ele estava tudo lá, eu não sei como foi aquilo, que ele estava tudo conversando, tudo lá numa boa, eu não sei, ninguém sabe, né? Foi que ele falou para ele. Sim, mas ele desmaiou? Como é que foi isso? Não, ele não desmaiou, não. A hora que ele falou que tinha sido furado, o que que aconteceu? E ele só falou que o Ricardo tinha furado ele. Aí foi na hora que os outros pegaram ele e seguraram. E tomaram a faca dele, só. A senhora viu o Ricardo com a faca? Não. Nessa hora ninguém viu o Tá. Ricardo com faca. Ninguém viu quando ele entrou lá dentro para pegar essa faca, ninguém viu. E nessa hora que o Rildo chegou, dizendo que tinha sido furado, o Ricardo estava onde? A senhora se recorda? Não, o Ricardo, o Rildo estava eu estava atrás eu estava assim, de frente da mesa, que tinha uma mesa lá e eu estava na mesa. Aí o Rildo estava na minha frente, a Laísa estava no meio de mim e o Ricardo, foi na hora que o Ricardo apareceu. Foi na hora que aconteceu. Porque estava todo mundo ali, sem. E o Ricardo já tinha algum problema com o Rildo? Não, eles não tinham, eles conversavam normal. Aí nesse dia, eu não sei o que foi que aconteceu, não sei o que foi que ela fez lá, eu não sei. Sei que lá, nessa hora, eles conversavam de boa, bebia junto. E aí eu não sei. Que o Ricardo já morava lá no mesmo lote. Ela que dizia que estava separado dele. Aí vinha para lá. Aí ele chegava do serviço, umas 9 horas da noite, pegava os menininhos e ia embora e ela ficava deitada lá, mais ele, no mesmo na casa. E ele pensando que estava lá na casa da outra colega, e ela dormindo mais ele. Só que eu não podia falar, que ele não ia acreditar. Sim. E nesse dia lá, o pessoal estava bebendo. Tava na bebedeira lá grande. E era quase todo dia tinha cachaça lá. A senhora tinha bebido também? Não, Esse eu não dia? bebo. Tá. Certo. Doutora promotora, passar para a senhora, pode ficar à vontade. Obrigada, Excelência. Bom dia, senhora Cleidmar. Bom dia. Senhora Cleidmar, quanto tempo que a Laís e o Ricardo ficaram juntos? Eles viveram uns 5 anos ou mais. A senhora falou que eles tiveram filhos em comum. Tem 2. Qual idade A menina tem 9 e o menino tem 5. atualmente? É. Nessa data dos fatos, 22 de outubro de 2022, a senhora disse aqui, só porque a senhora falou em alguns pontos, estava separado. O Ricardo estava ou não estava separado da Não, Laís? era só na cabeça dela que estava separado. Por que que era só na cabeça dela? Porque eles viviam na mesma casa. Ela só chegava dizendo para eles que estava separado deles, que estava na mesma casa, mas não tinha nada com ele. Uhum. E a senhora chegou a conversar com ele sobre isso? Conversava com ele, mas ele dizia que era só mentira dela. Tudo que ela precisava, ele dava para ela. Tá. Que ele era provedor, a senhora está dizendo que ele era provedor, certo? Que ele provinha a casa, ele sustentava a casa. Sustentava a casa, dava de tudo para eles. Tá, sustentava a Ela casa. não trabalhava, quem trabalhava era ele. Uhum.
Tá, mas me diga uma coisa. Embora ele sustentasse a casa, eles mantinham uma relação de marido e mulher nessa data dos fatos? Tinha Tá. sim, Isso, segundo o Ricardo falou para a senhora, e a Laís falava uma coisa diferente. diferente. Ok. É, né, nessa data dos fatos, e aí eu não sei exatamente, mas se antes, mas precisamente nesse dia, o Ricardo estava morando na casa da senhora? Ricardo, ele veio para lá para casa no sábado, que ele tinha uma folga no mês. Uhum. Aí ele vinha lá para casa e ela vinha também. Tá, eu não perguntei se ele ia na casa da senhora, até porque vocês eram irmãos. E A assim, minha pergunta é se ele estava morando lá na casa da senhora. não, ele não estava morando lá. A Laís não tinha colocado ele para fora da casa. Não. Ele ia para lá para casa, levava os filhos dele tudinho. Ele pegava os filhos dela e ela ficava na zoeira e ele ia embora com os filhos. E aí ela ficava. Eles moravam, a casa da Laís era próxima da casa da senhora? Não era muito pertinho, não, mas também não era muito longe. Uhum. Quem morava lá com a senhora? Era meu esposo e meu filho. Uhum. Senhora Cleide, por que a senhora está dizendo uma coisa diferente hoje do que a senhora disse antes? No dia dos... A senhora já foi ouvida aqui em juízo, a senhora lembra? É, Pois é. Quando a senhora foi ouvida aqui, em 9 de fevereiro de 2023, aproximadamente então há 2 anos, a senhora disse que estava morando a senhora e que o Ricardo se mudou para lá, que ele foi morar com a senhora. mas assim, eu E falei, aí, deixa eu só completar. A senhora disse que morava a senhora, o seu esposo, Francisco das Chagas, é o nome do seu esposo? E que a Laís tinha colocado ele, tinha mandado ele sair da casa. Tinha saído. E aí, por isso, ele foi morar com a senhora. Por que que hoje a senhora está dizendo uma coisa diferente? ele foi morar comigo assim que eu falei que ele foi morar, porque ele só passava, quando ele vinha, só pegar os filhos. Ele não ficava lá na minha casa, ele ia para a casa dele dormir lá. Mas ele não pegou roupa dele para vir para minha casa. É porque nesse dia eu estava tanta torta errada que eu não falei direito. Mas ele não estava morando na minha casa, ele não trouxe roupa para minha casa. Tá. Mas a senhora reconhece que ele tinha tido um problema com a Laís. E que por Isso. isso ele tinha saído da casa Ele vinha deles. da minha casa, aí ela vinha provocar ele, e ele saía de casa, ia para casa dele, e ele voltava de novo e ela ficava. Esse vai e vem. Não deixava ele sossegado. Uhum. A senhora tinha um bom relacionamento? Tem um bom relacionamento com o Ricardo? Eu tenho, porque ele é meu irmão, né? Uhum. Nós somos 10 irmãos, nós não tem nenhum uma queixa de um e de outro. Tá. O Ricardo era uma pessoa agressiva? Não. Ele se dá bem com todo mundo. Tá. A senhora ficou surpresa com o que ele fez? Fiquei. Eu nunca tinha visto na minha família. Uhum. E quando a senhora fala que a senhora ficou surpresa, a senhora me diz aí, a senhora consegue me explicar um pouco melhor esse lote? A senhora estava no portão, a senhora se lembra com quem a senhora estava conversando? Na hora das facadas? Eu estava dizendo que ela estava indo embora. Aham, só amiga da senhora? É, sou amiga. Ela veio lá em casa, porque eu vendia boticário, ela veio me pagar. Tá, mas além dela, a senhora não conversava com mais ninguém? Mais ninguém. Tá. Os outros colegas do Rildo, da vítima, que moravam lá, a senhora chegou a conversar com eles nesse dia? Sim, porque nós conversávamos que morar no mesmo lote, né? A gente batia papo, porque eles também trabalhavam, nós só precisíamos à noite. A senhora chegou a vender alguma coisa do Boticário para algum deles? Vendi para todos os três que moram lá. Nesse dia dos fatos? Nesse dia não, nesse dia ele já tinha me comprado já. Uhum. Tá. A senhora se lembra mais ou menos o horário em que o Ricardo deu as facadas no Rildo? Eu não lembro, tá? Sei que já foi bem tarde, ia dar mais 7 horas por aí. Tá. Antes do Rildo falar que tinha levado a facada, a senhora não viu nada.
Ninguém viu. Quando a senhora fala ninguém, a senhora pode falar pelo que os outros veem? A senhora consegue falar o que que uma outra pessoa está vendo ou deixando de ver? E assim, porque lá na hora Não, a minha pergunta é bem objetiva. A senhora disse que a senhora não viu. A senhora consegue responder o que as outras pessoas que estavam no local viram ou deixaram de ver? eu sei essa pergunta, porque eu não vi. Aí eu não posso falar pelos outros. Tá, certo. Depois que o Ricardo deu as facadas, a senhora falou que os colegas do Rildo seguraram ele. A senhora não viu a faca, certo? Não. Excelência, posso mostrar a faca próximo dela? Senhora Cleidmar, a senhora reconhece essa faca? Já viu? Responda no microfone, por favor, porque os Já. jurados precisam ouvir. É, onde a senhora viu essa faca? Essa faca aí era da minha cozinha. Da cozinha da senhora. Isso. Essa aí é que eu cortava o tempero. Tá certo. É, depois das facadas, aí a senhora foi. O Rildo falou que tinha sido furado, o Ricardo foi segurado pelos outros. Como é que e como é que ficou o Rildo? A senhora chegou ali para ver como ele estava, onde as facadas o atingiram? Não, cheguei para chegar perto dele, porque ninguém mandaram nós afastar, não era para ficar perto dele, né? Ficou só o mesmo menino, colega dele, lá perto dele. Uhum. Ele chegou a ficar no chão. Ficou sentado. Tá. Depois botaram ele para deitar, botaram ele deitado. E foi preciso chamar ali. Ele teve um atendimento inicial pelos bombeiros, pelo SAMU. Tá. E depois que os outros colegas dele, do Rildo, seguraram o Ricardo falou alguma coisa? A senhora conversou com ele ali naquele momento? Eu falei com ele, falei, Ricardo, não era para tu ter feito isso. Era para tu ter saído de casa, ter andado, ter saído para fora. Tinha deixado aí eles bebendo, ela. Tu tinha saído. Depois você voltava. E o que que ele falou para a senhora? Aí ele falou assim, mas agora já foi tarde. Eu perdi minha cabeça. As crianças estavam ali no local? Tá. Elas viram? Depois dos fatos, senhora Cleidmar, a senhora continuou morando ali no local? Continuei morando lá, depois eu fui embora para o Piauí. E o pessoal da casa? De fora? Isso. Foram embora. Foram Antes, embora? antes de eu ir embora, eles foram, que o serviço acabou, eles foram embora. Uhum. A senhora chegou a visitar o Ricardo na prisão? Não, Conversou com ele depois que ele saiu da prisão a respeito dos fatos? sei. Só que ele estava muito assim, sem dar presença para a gente, que ele saiu, eu vi que ele não estava bem boa da cabeça, né? Aí a gente conversava com ele não dava nem muita atenção para a gente. Ele está Uhum. voltando ao normal agora, Tá. E com a vítima a senhora nunca mais teve contato? nunca mais. E com a senhora Laís? A Laísa também não. Depois que aconteceu isso, também nunca mais vi ela. Eu também fui embora, também não entrei mais em contato com ela.
Uhum. Depois que o Rildo tomou as facadas ali, a senhora se lembra da Laís no local? A senhora se lembra o que que ela fez? Como é que foi? Eu vi ela lá normal. Para ela ir pro Ricardo, ela não deu atenção, não. Ela deu atenção pro que estava furado. Uhum. Tá certo. Eu não tenho mais perguntas, senhora Cleidmar. Eu agradeço a sua presença, a sua colaboração. Obrigada. Tia aí, A minha que tá nervosa. Chega, minha mão tá gelada. pode ficar tranquilo, vai demorar. Pode. Ó, doutor. Bom dia, dona Cleidmar. Eu sou a doutora Carol. Aqui, dona Cleidmar, à direita. À sua esquerda, aliás. Eu sou a doutora Caroline, eu sou defensora pública que vou fazer a defesa aqui do Ricardo nesse dia de hoje. A senhora contou para a gente que mesmo o Ricardo falava que era casado e a Laís falava que era solteira. Mesmo com toda essa confusão, o Ricardo agredia a Laís, ele batia. Ele Você sabe dizer se o Ricardo se a Laís tinha alguma medida protetiva contra o Ricardo? Não sabe informar. Entendi. Deixa eu perguntar outra coisa para você. Nesse dia específico, o Ricardo deu a facada e soltou a facada e depois foi contido? Ou ele só parou de esfaquear o Rildo depois que ele foi contido? A senhora entendeu a pergunta? não explica. Eu quero saber se ele deu a facada e voluntariamente ele soltou a faca e aí o Rildo foi lá para fora, ou se ele só parou de esfaquear o Rildo porque os amigos chegaram e seguraram ele. Assim, lá na hora, eu não sei, porque seguraram ele na hora. Lá na hora ele Ele em cima do Rildo ou depois do Rildo? não. Ou já tinha acabado a Já confusão? tinha essa confusão. Ricardo me furou. Quando ele falou assim, me furou, os caras já pegou ele. Aí os caras pegaram ele depois que ele parou, então, de dar a facada. Isso. Entendi. Tá, jóia, então. Então, eu estou satisfeita. Muito obrigada, dona Claudemir. Que agradeço. Ah, meu Deus, a mulher tá fechada, não tá? Você tem uma pergunta? Então, podemos iniciar, então. Então, tá bom, dona Cleide, agora sim, está dispensada, tá? Muito obrigado pela presença. Bom dia para a senhora. Para vocês também. Para cá, onde? Para ali, para cá? O pessoal acompanha nesse. Seu Leonardo, tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Bom dia. Bom dia. Seu Leonardo, o caso de hoje aqui é uma acusação de tentativa de homicídio, em que o réu é o Ricardo Barbosa de Miranda, a vítima é o Rildo Ferreira Faustino. O senhor é policial militar, não é isso? Certo, isso. Tá. Então, já sabe, vai ser ouvido como testemunha compromissada. O senhor se recorda dessa ocorrência aqui? O Sim, me recordo. que o senhor se lembra lá do dia? Ó, nós fomos chamados para atender uma tentativa de homicídio, né? E chegando no local, o Corpo de Bombeiros já estava atendendo a vítima, né? Que é o senhor Rildo. E o autor já estava preso, né? Já tinha sido detido ali pelas pessoas que estavam presentes lá no momento do acontecido lá. Conversando com o Robson, que inclusive foi a testemunha que nos acompanhou até a delegacia, ele informou que os dois já se conheciam, né, a vítima e o autor, e que eles estavam participando ali de um churrasco, né, todos eles participando de um churrasco ali na casa, e que o Rildo estava namorando com a ex-namorada do Ricardo, e que em determinado momento ali, por motivo de ciúmes, começou uma discussão ali e o autor, que é o Ricardo, né? O Ricardo partiu para cima do Rildo e desferiu alguns golpes de faca contra o Rildo. E nesse momento o Robson percebeu aquela situação e com a ajuda de outras pessoas ali, ele conseguiu tirar a faca do Ricardo e deteve ele ali, né? Segurou, prendeu ele até a chegada da viatura. E como a vítima já estava sendo socorrida, já tinha sendo encaminhada para o hospital, nós conduzimos o autor e a testemunha, que inclusive foi quem, no primeiro momento ali, efetuou a prisão do autor, né, na delegacia. O senhor chegou a conversar com os envolvidos lá, com o Ricardo ou com o Rildo?
Não, o Rio dele já estava sendo socorrido e não foi possível conversar com ele, né? Já estava sendo encaminhado para o hospital. O Ricardo estava bastante, assim, aparentemente sob efeito de álcool, não deu para ter uma conversa com ele. Nós conduzimos ele à UPA, porque ele apresentava alguns ferimentos ali, devido ao pessoal tentar conter ele, né? E depois para a delegacia, mas ele não relatou nada. E o senhor já conhecia os envolvidos de Não, ocorrências, de ocorrências, eu digo? não conhecia nenhum deles. Tá certo. Bom, doutora Flaviane, sabe a senhora aí? Obrigada, Excelência. Eu não tenho perguntas. Obrigada, policial. Doutores? Senhores jurados, alguém tem alguma pergunta? Policial aqui? Nenhuma? Tá certo. Policial Leonardo, era isso, então. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos. Bom dia, bom trabalho, senhor. Bom dia, estamos à disposição. Até mais. Seu Rildo, bom dia. Bom dia, senhor. Seu Rildo, o senhor foi indicado como vítima nessa acusação de tentativa de homicídio em que o réu é o Ricardo Barbosa de Miranda. Aqui, de acordo com a denúncia, num fato ocorrido em 22 de outubro de 2022. O senhor se recorda desse dia aqui? Sim, senhor. O que aconteceu nesse dia? Onde o senhor estava? Com quem que o senhor estava? O que houve? Sim, eu estava na casa que é alojamento da empresa, né? Que fica no Recanto das Emas, entendeu? E nesse dia a gente tinha feito um churrasco para comemorar a, a folga, né? Tava normal lá, curtindo a folga com o churrasquinho, tudo mais, tomando bebida alcoólica, comendo churrasco, fazendo o almoço, entendeu? E aí que foi que, passando o tempo, quando foi mais tarde, ele, não sei o que que houve, que ele veio por trás, me puxou e desferiu os golpes de faca, de arma branca, né, no caso. E daí eu apaguei. Só vim ter consciência quando eu estava no chão, sangrando assim, vendo quase tudo escuro e vendo as pessoas me acudir. Certo. O senhor falou, ele veio e deu os golpes. Ele quem? O senhor Ricardo, Tá. O senhor já conhecia ele? sim, só de vista mesmo. E a Era irmã uma dele festa da morava lá. empresa, era isso? Vocês trabalhavam juntos? Como é que Não, era? não, senhor, ele era vizinho, quer dizer, a irmã dele era vizinho da gente. Ele sempre vinha, de vez em quando, vinha aí ficar com a irmã dele. Uhum. E o senhor conhecia ele de vista, o senhor disse. E só de vista, dava E bom como é dia, que era a boa tarde, relação dele com o normal. senhor? Tinha contato? Já teve algum problema com ele anterior? Não, nunca tive nenhum problema com ele, não, senhor. E o senhor sabe o motivo disso ter acontecido? Disse-me a irmã dele que foi por causa da ex-mulher dele. Caso de ciúme, sabe? E o senhor conhece a ex-mulher dele? Sim, conheço, sim. Já até comprei bala, essas coisas para os filhos dele já. Filho dela, no caso, né? Uma menina e um menininho. Eu até fui na rua uma vez comprar cigarro para ela e aproveitei e comprei uns bombons para os filhos dela, né? Mas o senhor tinha alguma relação com ela? Não tinha nada demais, não. E voltando lá para a hora dos fatos, Sim. o que que exatamente aconteceu? Ele chegou, falou alguma coisa para o senhor? Os senhores brigaram, discutiram antes? Como é que foi? Não tinha nada. A única coisa que eu via, que eu me lembro ali, eu tava pegando as coisas na geladeira, né, as bebidas, e veio essa menina, me abraçou por trás, sabe? Quando ela me Qual abraçou por menina? trás assim, isso, a Laís, no caso.
a ex-mulher dele, no caso, entendeu? Ela veio, me abraçou por trás, eu falei, sai. Aí, no caso, ele estava passando no corredor e viu. E aí, o que que Aí houve? viu e passou, né? Uhum. Viu lá e passou para lá. Aí, beleza. Aí, quando tava aí, não aconteceu nada, né? Aí eu saí de dentro de casa, como é lá fora, tem a garagem, né, que é na parte da frente. Aí continuamos ali, bebendo, eu, o menino que é da empresa, sabe? Então, quando escureceu mais um pouco, ele veio e fez isso. Não sei se foi por causa desse motivo. Mas Ele viu a ex dele. certo, mas o que exatamente ele fez? Ele chegou, eu só vi só me puxando pelo ombro. Quando me puxou pelo ombro, desferiu os golpes de facada. Foi aí que eu tentei me proteger de algum jeito e apaguei. Como estava com muito álcool na mente, deve ser por isso que eu não consegui me defender e nem consegui ver direito. Eu apaguei, sabe? Foi tudo escuro do nada. Eu só vim acordar só depois do. Ele estava no chão já sangrando. O senhor sabe dizer quantas facadas foram? Acho que foram 3 na barriga, uma de raspão no ombro, uma de raspão na cabeça. Acho que esse que eu me lembro foi essa que o doutor passou para mim. E, e como é que foi o atendimento que o senhor recebeu? O senhor precisou ficar internado? Precisou fazer alguma cirurgia? Sim, senhor. Eu fui para o hospital aí de Brasília mesmo. Fiquei lá internado. Fiz no total de 3 cirurgias lá no hospital. Quanto tempo que o senhor ficou internado? Sabe dizer? Cara, fiquei quase uns 3 meses quase. E o senhor ficou com alguma sequela? Depois do que aconteceu, tive hérnia. Nasceu mais 3 hérnias. Aí eu tirei a tomografia, mostrou lá as 3 hérnias. Eu fiz mais outra cirurgia, entendeu? Aí dessa do dreno, saiu mais agora, mais duas hérnias de novo. Tem que fazer outra cirurgia esse ano. O senhor está trabalhando atualmente? Não, no momento eu tô parado. Tô parado e dei entrada no INSS para conseguir o dinheiro para fazer a cirurgia. Certo. Mas o fato de o senhor estar parado tem a ver com essa questão? Sim, tem sim, senhor. O senhor não Como consegue as trabalhar? hérnias, Como é que tá? no caso, eu já tirei a tomografia, as 2 hérnias estão com 1 centímetro e outra com 1,3 centímetros. Aí não consigo trabalhar por causa disso. Por isso que eu já dei entrada no INSS. E depois desses fatos, o senhor teve contato com o seu Ricardo? Não, não tive contato com ele, não. Eu saí daí de Brasília e vim para cá, morar aqui no interior da Paraíba, aqui para ficar longe, né? Eu fiquei com medo. Ok. Tá certo. Doutora promotora, passar para a senhora, pode ficar à vontade. Obrigada, Excelência. Bom dia, senhor Rildo. Bom dia. Meu nome é Flaviane, eu sou promotora de justiça. Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, para complementar, esclarecer algumas questões que o senhor já narrou aqui hoje. Sim, senhor. Senhor Rildo, Sim. vamos lá. O senhor disse que estava na casa do alojamento da empresa. Esses fatos Isso. foram em outubro de 2022. Na época, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 31, se não me engano. Tá. O senhor trabalhava em quê? Trabalhava com construção civil. Tá. Como pedreiro, ajudante pedreiro? Eu era montador de esquadria. Uhum. Tá. Quando o senhor fala hoje que está parado por conta dessas hérnias em razão das lesões que o senhor sofreu,
Isso muito também em razão de dor e da força física que o senhor precisava para o trabalho do senhor e que o senhor já não Isso, sim, dispõe hoje? isso, sim, senhora. Como depois que eu fiz a cirurgia, aí voltei a trabalhar normal, aí começou a aparecer, né? Eu tive que sair, a entrada no INSS de novo. Aí, quando eu voltei a trabalhar de novo, assim, carteira branca, né? Fazendo peso, por enquanto, aí começou a aparecer mais duas de novo, do mesmo lugar que foi os ferimentos, entendeu? Tá. Senhor Hildo, considerando essa data dos fatos aqui, 22 de outubro de 2022, o senhor se lembra há quanto tempo o senhor já estava morando aqui no Distrito Federal e se o senhor veio para trabalhar? Sim, eu fui para ir para trabalhar, tá? Uhum. Há quanto tempo o senhor já estava no Distrito Federal? O senhor sabe dizer? Era bem pouco, eu acho que tinha uns 2 meses no máximo, eu acho, viu? Não Uhum. tô lembrado não, mas foi uns 2 meses mais ou menos. Nessa casa que o senhor estava, o senhor morava com mais quem? Ó, era, no caso, dois alojamentos, Uhum. logo na frente e o outro lá atrás. E o do meio era da irmã do Ricardo, né? Tá. Aí É. comigo ficava no quarto, eu ficava na sala e Felipe ficava no outro quarto, que mora em São Paulo. Já no outro alojamento, no final do corredor, ficava o Robson e ficava o Vilmar, Tá. E o Paulo os Henrique? colegas de trabalho. O Paulo Paulo Henrique, Henrique. ele chegou depois. E ele ficava onde? Ele veio também, aí começou a ficar lá com a gente, comigo também, no mesmo quarto. Aí foi pro quarto junto com o Felipe lá. Eu fiquei na sala. Ok. Senhor Hildo, esse dia dos fatos era um sábado. O senhor falou que na data dos fatos o senhor ficou embriagado. O senhor bebeu o que nesse dia? Eu comecei a beber o uísque chamado Red Label com um energético Red Bull. Uhum. E o senhor estava bebendo desde que horas? Era desde cedo, era umas 8 horas a gente começou a beber. Uhum. É, quando o Ricardo, o senhor falou que conhecia de vista, que ele vinha, ficava na casa da irmã dele. O senhor lembra o nome da E irmã dele que morava, nesse lote? deixa eu ver se eu me lembro. No momento agora da mente não estou lembrando Tá. não. A gente tem uma informação aqui que é a senhora Cleidmar. O senhor confirma? O senhor lembra Isso, desse nome? Tá. Ah, isso, eu chamo ela de Cleide. uhum, Cleide. Tá. Então, o senhor já tinha visto o Ricardo lá, na casa da irmã dele. Nesse dia dos fatos, o senhor se lembra, da chegada do Ricardo ao local ou na casa da irmã? Como é que foi? Não, não tinha visto ele chegar, que ele sempre o portão era só escorado, né? O pessoal chegava e entrava. Uhum, Aí eu só vim ver ele nessa parte que eu falei pro doutor que eu estava entrando na casa para pegar a bebida lá na geladeira e a ex-mulher dele, Laís, foi e me abraçou e ele passou no corredor e viu. Como era o mesmo corredor, a tá. casa do lado da outra, né? Uhum. Senhor Rildo, o senhor, a Laís, o senhor mencionou aqui, o senhor já tinha comprado coisas até para as crianças e tal. Tem uma informação no processo que a senhora, Laís disse que o senhor a convidou para esse churrasco. O senhor confirma essa Hum. informação? O senhor chegou a convidá-la para ir nesse churrasco? Eu me lembro não, senhora. Eu me lembro Tá. não. O senhor, nessa data dos fatos, o senhor já sabia que a senhora Laís estava separada do senhor Ricardo? Sim, já ouvi conversa que eu já estava separada do Ricardo. Tá.
O senhor mencionou aí o nome do Robson, tem outros colegas do senhor também que foram ouvidos. Eles mencionaram que o senhor mantinha algum tipo de relacionamento com a senhora Laís. O senhor mantinha, e aí o senhor não precisa, em relação se era estável, o senhor namorava. Eu queria saber, o senhor já tinha tido alguma coisa com a senhora Laís? Não, assim, nada estável, nada sério, não. Tá, mas o senhor já tinha saído com ela, ficado com ela, alguma coisa assim, nesse sentido? Assim, acho que só ficaram quando ficava bêbado, chapado, né? Aí talvez aconteceria, assim. Tá, mas eu falo antes dos fatos. O senhor já tinha saído com ela? Já tinha estado com ela? Não, assim não. Não? Tá. O senhor sabe por que que ela fala que tinha um relacionamento com o senhor? Não sei, né? Se porque a gente, quando bebia, a gente ficava, não sei. Tá. Então, pelo que eu entendi, o senhor não entendi que o senhor tinha um compromisso com ela, mas o senhor saía com ela de vez em quando. Sim. Tá. Consta aqui no processo, senhor Rildo, que nessa data dos fatos também, e até quando o senhor foi ouvido por certidão, quando o senhor estava no hospital, quem veio cuidar do senhor? Quem veio foi minha mulher, né, que mora comigo, veio cuidar de Uhum. mim, e o Vilmar, Tá, e a Denise, que é a tia da minha mulher. ok. Voltando então para o dia dos fatos. Lá, antes, quando o senhor falou que entrou na cozinha para preparar esse uísque, essa cozinha era da kitnet que o senhor ocupava? Não, era a kitnet do final do corredor, que era que o Robson e o Vilmar moravam lá. Tá, Era a que então era tinha geladeira, fogão, a mais do fundo, ou a da isso, a frente? última do A mais do isso, na fundo. última do fundo. Tá. Isso, são 3 casas. Aham. Aí a minha era a primeira, a da Cleide era do meio, e a terceira, que era a última, era do Robson e do Vilmar, do alojamento. Ok. Antes disso, o senhor chegou, quando o senhor falou que a Laís veio e abraçou o senhor, o senhor chegou a conversar com ela ali, a conversar com o senhor Ricardo? Quando ele viu, ele chegou a falar alguma coisa para o senhor? Não, não chegou, não falou nada, não. Não esboçou nenhum Só o tipo bom de dia, reação? só o bom dia, só isso. E só. Tá. É, Tem informações no processo, senhor Rildo, de Sim. que testemunhas que estavam ali no local, colegas do senhor, inclusive, que a Uhum. Laís provocava o Ricardo, dizendo para ele que tinha um relacionamento com o senhor. O senhor se lembra disso? Isso aconteceu? Não, na minha frente não aconteceu isso, não. Senão eu já tinha repudiado ela, saído do lugar. Tá. Eu Ela, percebi. ela chegou a mencionar que o senhor teria falado para o Ricardo que tinha um relacionamento afetivo com ela naquele dia dos fatos. Isso aconteceu ou não aconteceu? Não, não aconteceu, não. Eu falei Tá. isso, não. O senhor não chegou a falar nada para o Ricardo. Não, não cheguei a direcionar a palavra a ele, não. Hum. Quando o senhor saiu para a área externa, depois que o senhor preparou esse copo de uísque, a Laís Sim, veio. O senhor consegue se lembrar? A gente não tem fotos do local. Essa sim. área do churrasco que o senhor estava, que o senhor estava lá com os outros colegas, era mais à frente? O senhor saiu dessa cozinha e voltou para a área do churrasco? O senhor consegue, contar um pouco melhor onde o senhor estava quando o senhor Ricardo se aproximou e deu as facadas no senhor? Sim, lembro sim. Então, eu estava lá, depois que aconteceu isso, eu saí, mandei ela sair de dentro da casa, né? Que ela entrou sem avisar. Aí Uhum. eu pedi para ela sair, e logo mais eu preparei o meu uísque lá e fui para fora, que era a garagem, no caso, na frente da casa, que é a frente da rua mesmo, sabe? E o Tá. portão era um portão grande, com as chapas, né? Que dava para ver do lado de fora. Do lado de Tá, dentro então, também, que estava do lado de fora. esse churrasco era na parte da garagem, assim, que dava para frente, ali
o portão e então para a rua. Isso, isso. Aí, no caso, essa garagem cabia ali uns 3 carros um do lado do outro, um automóvel pequeno, sabe? Uhum. Tinha 3 carros. Então a churrasqueira ficava lá no cantinho e o portão ficava do outro lado. Era onde ele praticamente ele entrava e saía, né? Dali. E a caixa de som também ficava. Aí, O Rildo tá ouvindo aí? Travou a conexão. Vê se ele volta. Seu Rildo, vamos então concluir aqui seu depoimento. A doutora promotora, né, doutora? Estava fazendo as perguntas, pode prosseguir aí. Obrigada, Excelência. Bom dia novamente, sou Rildo. Só retomando da pergunta que eu estava, no momento que a conexão do senhor caiu, vou pedir para o senhor só iniciar. Eu tinha perguntado, eu que pedi que o senhor descrevesse ali o local exato ali onde o senhor estava, no momento em que o senhor levou as facadas e a forma como o senhor Ricardo se aproximou do senhor e logo depois das facadas o que que aconteceu. Eu vou pedir que o senhor retome desse ponto. Tá, ok. Então, eu estava lá na última casa, que era no fundo, né? Aí depois que aconteceu tudo, eu fui lá para fora, né? Dela ir para casa lá da menina. Eu fui lá para fora, voltei, comendo carne lá, ouvindo música, né? Tudo. Aí ficamos lá. Ele não estava lá, não estava mais. Só que aí foi passando o tempo, e quase na tardezinha, ele já voltou, né? Ficou do lado do portão ali, e a gente lá. Eu, os meninos do alojamento que trabalhavam comigo. Aí chegou um certo momento que eu fui lá mudar a música, né? O celular estava em cima da mesa. Aí eu dei as costas e fui lá no finalzinho do perto da minha janela, do meu quarto, no caso. Aí o som ficava ali assim, do lado de fora, na garagem, né? Aí quando eu fui trocar a música, dei as costas. Aí quando eu tava trocando a música, para passar a música assim, escolhendo a música, só senti um puxão no meu ombro, né? Quando puxou, eu esferi os golpes. Aí foi quando eu gritei, ai, 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 me esfaqueou, né? E tentei me proteger e escureceu tudo do nada. Aí quando escureceu tudo, eu só vim acordar assim, ver o que estava acontecendo, quando eu estava no chão já, do lado de fora, né? Deitado no chão, com a mão nos ferimentos, assim, para não sangrar. E, e os meninos me falaram que estava comigo, ele tentou correr e os meninos seguraram ele. Tomaram a faca dele e imobilizaram ele até a polícia chegar. Tá. Então, Foi isso depois que eu que o me senhor lembro. levou as facadas, o que o senhor está dizendo que foram os próprios colegas do senhor que falaram que depois seguraram o Ricardo. O senhor mesmo não viu esse momento. Não, esse momento eu não cheguei a ver, não. Tá. No momento em que o senhor disse que ele se aproximou, então o Ricardo não falou nada, o senhor não percebeu que ele vinha com essa faca. Não, não, eu estava de costa no momento que eu estava trocando a música no celular. Uhum. Nesse momento, o senhor estava trocando a música. O senhor se lembra quem estava mais próximo do senhor, além do Ricardo que se Não, aproximou? não, no, sim, na mente agora eu não lembro não. Tá. O senhor falou que foram as facadas primeiro. O senhor falou que na barriga, na região abdominal, o senhor levou. Sim, Foram 3 facadas ou 2 facadas, senhor Rildo? foram três Tá. facadas, duas E, embaixo e uma mais em cima. e chegou a perfurar o intestino. Isso, perfurou o intestino,
Acho que é o Delgado, é o outro, esqueci o nome. Destino, acho que é o Delgado que fala. Tá. Desse local, Perfurou. desse local que o senhor estava, exatamente onde o senhor levou as facadas, até o portão da saída, era perto? Como é que era? Dava para ver a poucos metros? No caso, cabia um carro normal, sabe, de passeio, Uhum. deve ter vamos botar uns 4 metros da parede para o portão, mais ou menos isso. Tá, então o senhor estava bem pertinho do portão mesmo, do portão da saída. Não, no caso, isso, depois que eu fui esfaqueado, fui levado lá para fora para ficar deitado no chão. As coisas mesmo me falaram. Tá, não, mas deixa eu Hum. refazer a pergunta, porque eu não sei se, pelo menos da resposta do senhor, eu não entendi. De onde o senhor levou as facadas que o senhor falou, que estava ali trocando a música, até o portão da saída? O senhor tem ideia da distância, quantos metros? Ah, sim, sim. Acho que eu entendi agora a pergunta. Da onde eu estava até o portão, né? Isso, Isso eram uns 4 metros mesmo. Uns quatro 4 metros, mais ou metros. menos. Então era bem perto. Isso, distante. Bem Tá. perto. Uhum. É, O Ricardo, enquanto ele esfaqueava o senhor, ele falava alguma coisa? Ele chegou a falar alguma coisa? Se ele falou, não ouvi na hora, sabe? Tá. Consegui ouvir se ele falou, não sei, cada adrenalina, Uhum. tomando a facada, não sei se ele falou alguma coisa. Tá certo. Seu Rildo, é, algo mais que o senhor queira acrescentar que não tenha sido perguntado? Não, no momento não. Tá. De minha parte, eu não tenho mais perguntas. Eu agradeço a sua presença e a sua colaboração. Bom dia para o senhor. Pois, Obrigado, eu que agradeço. Pode ser, Miss. pode. Pode. Tá. Bom dia, seu Rildo. Eu sou a doutora Carol, eu sou defensora pública aqui do Recanto das Emas. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor, vou perguntar poucas coisas. O Ricardo, ele deixou de te dar a facada e o senhor correu, e aí depois o pessoal foi lá e segurou ele, para ele não fugir, ou o pessoal segurou ele para ele não te dar mais facadas? O senhor consegue se recordar? Não, não consigo me recordar depois que eu tomei as facadas, escureceu tudo, eu não me lembro o que aconteceu. Entendi. Mas o senhor, Só se- quando o senhor foi lá para fora, aí o senhor viu alguém correndo para segurar ele, ou o senhor, na hora que ele estava te dando a facada, o senhor já viu que tinha alguém ali por perto? O senhor consegue lembrar? Não, não Não consigo, não, senhor. consegue. Então tá bom, seu Rildo, muito obrigada, estou satisfeita. Tá. Senhores, alguém tem alguma pergunta? E só para só mandar por escrito, por favor. Tá vendo? Aqui eu acho que o senhor explicou, seu Rildo, mas é só para deixar claro. Sim, senhor. O senhor disse que o Ricardo deu umas facadas no senhor, o senhor estava de frente ou ele chegou pelas costas do senhor?
Foi pelas costas. Tá. É isso? Ele falou que chegou pelas costas. Tá. Certo. Na hora da facada, o senhor tava de frente para ele ou de costas? Você Ah, recorda? na hora que ele desferiu o golpe, no caso, né? Isso. Ele chegou por trás, puxou meu ombro e quando desferiu já foi na barriga. Eu tava de frente já no caso. Já foi de frente, né? Então, foi na barriga, né? Certo. Sim. Isso. Beleza. Mais alguma pergunta, senhores? Não? Podemos encerrar aqui então? Muito bem. Seu Rio, era isso, então. O senhor está dispensado, agradeço aqui a presença, tá certo? Um bom dia para o senhor. Tá certo. Eu agradeço. Bom dia para os senhores aí.